No vídeo de ontem a gente analisou um pouquinho a importância de um líder, como é que o líder deve se portar, a missão que ele tem em frente ao povo. Hoje a gente vai ver a mesma questão agora do ponto de vista do povo. O que acontece quando o líder não está fazendo o que deve? Eu sou Yair Alon e esse é o Zor Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bechukotai, hoje focando nos parágrafos 29 e 30 do Zohar, quarto ano de leitura. No vídeo anterior, a gente viu como é importante a função do líder, né? Porque ele tem a missão de educar o povo, quando o povo não está indo no caminho correto, e quando ele não faz isso, né, e ele presume que, sei lá, o que ele faz basta, como aconteceu com o rei Yoshiao, ele está errando, ele assume um pouco da energia negativa que o povo tem para si, né? Ele é responsável por isso. Hoje eu quero analisar um pouquinho, o Zohar analisa um pouquinho a questão do ponto de vista do povo. Em que sentido? A função do líder é muito importante, como a gente falou, ele tem a função de guiar o povo, ok. Mas o Zohar diz que eu também não posso me fiar só no líder. Em que sentido? O povo não pode falar assim, então já temos um líder bom, escolhemos um bom líder, ele vai fazer as coisas e a gente não precisa fazer nada. Não, isso não funciona. É um estado de cooperação. Tá? Então o líder tem que reprovar o povo, tem que repreender o povo quando precisar, e o povo tem que cobrar do líder, participar junto com o líder, né? E aí também o que isso implica? Muitas vezes a gente fica delegando as nossas funções, as nossas responsabilidades espirituais na mão do líder, né? Vamos aqui pensar, no caso vai puxando a sardinha para cá, a função do rabino ou do professor, né? Não, o rabino faz, o professor faz. Não, o Zohar está falando que isso não deve ser feito. A gente tem a nossa responsabilidade. Então, se eu pegar especificamente o caso do professor, por exemplo, às vezes eu fico esperando que o rabino me dê, o professor, né, de educação judaica me dê a interpretação da Torá, que ele venha me passar a aula, a lição. E a gente esquece que eu tenho capacidade de ir atrás também desse material, principalmente na época que nós vivemos, né, onde a gente tem bastante acesso à informação. Talvez, claro, eu não consiga ir com o mesmo nível de profundidade que o professor vai, com a mesma cultura, afinal ele, né, foi preparado para isso, ok, mas isso não impede que eu também faça o esforço da minha parte. Eu não devo ficar esperando do líder. Aliás, é muito curioso a gente pensar nesse quesito. Vamos fazer uma análise até meio antropológica do judaísmo, até podemos comparar com outras religiões. Não sei se você que está assistindo sabia, mas no judaísmo, eu estava inclusive agora num grupo de amigos, né, conversando sobre isso, a gente falou disso, como é bem interessante. Não sei se você sabe que no judaísmo, a figura do rabino, ela não é muito centralizada. Em que sentido? O rabino não é muito necessário para você fazer as coisas da religião. O que eu estou querendo dizer? Você não precisa, por exemplo, de um rabino para casar. Tá? Você pode pegar qualquer pessoa que conheça como é o ritual do casamento, da lei judaica, e ela pode casar vocês. Você não precisa de um rabino para fazer o bar mitzvah de alguém. Né? De novo, você pode pegar qualquer pessoa que tenha conhecimento e faz o bar mitzvah. Você não precisa de um rabino para conduzir a oração, para conduzir a reza. Né? O rabino é uma figura quase, não vou falar dispensável, né? Claro, senão ele não existiria, mas é uma figura quase dispensável no que se refere à sua conexão com Deus. Você consegue fazer a conexão com Deus tendo conhecimento ou usando qualquer pessoa que tenha. Você não precisa da figura do rabino. Ao contrário de algumas religiões, talvez principalmente o cristianismo, como é o oposto, né? Você precisa do padre para quase tudo. É só o padre que tem poder de fazer alguns rituais, por exemplo, extrema-unção, crisma, batismo, né? É o padre que tem o poder de falar as palavras que casam uma pessoa, né? E os outros não têm, né? Os fiéis ali do cristianismo não têm esse poder. Outra coisa interessante é pensar, eu estava falando do estudo da Torá, né? A própria questão de acesso à Torá. Enquanto o judaísmo, desde os primórdios, assim que percebeu que o povo não estava conseguindo estudar a Torá, o que o judaísmo fez? Começou a fazer traduções. Né? Então, logo ali no começo do judaísmo, a gente teve a tradução da Torá, a tradução da Torá para o aramaico, que era uma língua muito mais falada do que o hebraico. Teve a tradução depois, a Septuaginta, para o grego, quando a Torá começou a ser usada na cultura helenística. Depois teve para a tradução latina, quando veio o Império Romano. E os judeus nunca tiveram muito problema em fazer essa tradução. No catolicismo, o que acontece? A gente sabe que por muito tempo a igreja não quis traduzir, né, porque isso era
entregar meio que o ouro na mão dos fiéis. Então tudo era ainda feito em latim, a Bíblia era mantida em latim, as missas eram feitas em latim, mesmo que as pessoas há muito tempo não estivessem usando latim, né? Um pouco da reforma, claro que não foi só isso, mas veio nesse quesito. Gente como Lutero e Calvino começaram a questionar isso, né? Por que eu não vou fazer a Bíblia traduzida? Vamos pegar o Novo Testamento e traduzir para o povo, né? Então eles popularizaram algo que não estava acontecendo. Então o Zohar está trazendo essas reflexões para nós, né? Não está isso no Zohar, mas é interessante a gente citar. Tem um Midrash, se não me engano, que aparece no Talmud, não tenho certeza, que diz o seguinte: quando você for para o céu, você não pode também falar assim, olha, eu fazia tal coisa porque meu mestre mandou, porque meu professor mandou. Né? Se você está fazendo algo errado, você também vai ter a sua responsabilidade. Você não pode jogar a responsabilidade no mestre. Por quê? Porque a gente não é servo, né? A gente não é seguidores cegos do que uma pessoa está falando. Como eu disse, é claro que o mestre está lá para orientar e ele tem mais estudo, mas eu também tenho meu discernimento. Eu também tenho a minha capacidade de raciocínio e de pensar. Então eu posso seguir o que o meu mestre mandou, ok, mas passando por um filtro meu, passando por um critério meu. Né? Não seguir como uma ovelhinha cega que não questiona nada. A gente já falou isso aqui no Zohar Diário. O judaísmo, em particular, é uma religião que favorece muitas perguntas. Né? Se você não concorda com algo que o seu rabino falou, que o seu professor falou, pergunta. Por quê? De onde? Onde que está isso que você falou? Onde que está isso que você citou? Da onde você está tirando essa ideia? Né? Então, o chamado do Zohar é esse. É importante ter o líder, legal. É importante escolher um bom líder, que ele, né, faça suas funções, ok. Mas não ponha tudo nas costas do líder. Né? Não espere que o líder vá fazer tudo, vá salvar a sua vida e vá levar você para o céu. É você que também tem que ter parte ativa nesse processo. Um bom dia a todos e tudo de bom.